Olá! Você sabe como classificar os processos de negócio de uma organização? Saiba que agrupando-os da forma correta pode trazer muitos benefícios para a gestão dos processos. Por isso, neste vídeo, eu vou apresentar como a disciplina de BPM classifica os processos de negócio com um enfoque no valor agregado. Antes de falar sobre os tipos de processo, gostaria de apresentar 3 motivos pelos quais você deve realizar essa classificação. Afinal de contas, todo trabalho deve ter claro qual será o valor retornado. Nenhum trabalho deve ser realizado se ele não agrega valor para os envolvidos. O primeiro motivo vem do próprio Guia Sibok. Ele diz ser essencial esse conhecimento para o entendimento da disciplina. Eu, pessoalmente, posso confirmar esta sentença, pois durante boa parte da leitura do guia, ele cita os tipos de processo, o que facilita muito a compreensão da informação que ele pretende transmitir ao leitor. O segundo motivo são os benefícios de agilidade e consenso entre a equipe de análise de negócio. É importante que todos os membros da equipe conheçam os tipos de processo. Isto irá facilitar durante o planejamento dos projetos de melhoria e o alinhamento na divisão de atividades. O terceiro motivo é referente à agilidade e à clareza para análise de negócio e tomada de decisão. É muito comum, durante um projeto de melhoria, dar um enfoque maior em um dos tipos de processo. Desta forma, com os processos agrupados, será muito mais fácil para a equipe entender quais os processos que deverão ser trabalhados naquele projeto. Agora eu vou apresentar os tipos de classificação com base em seu valor agregado. Pela definição do Sibok, temos que processo primário é um processo tipicamente interfuncional, ponta a ponta, que agrega valor diretamente para o cliente. Tendo por base esta afirmação, eu posso afirmar que os processos primários são a justificativa da existência da organização. Qualquer organização sem processo primário não tem cliente. E sem cliente, uma organização não gera valor. Logo, ela não deveria existir. Voltando ao Sibok, a definição de processo de suporte. Existe para prover suporte a processos primários, mas também pode prover suporte a outros processos de suporte ou processos de gerenciamento. Como o próprio nome diz, os processos de suporte existem para dar suporte a outros processos para que estes cheguem a seus objetivos. Em grande parte das organizações de médio e grande porte, é fácil destacar alguns setores que nasceram da necessidade dos processos de suporte. Vamos imaginar um supermercado. Como processo primário, podemos sugerir que seja a venda de alimentos e utensílios domésticos. Porém, muitos outros setores existem para que ele possa exercer essas atividades, como, por exemplo, TI, setor financeiro, setor de RH, o setor de marketing. Nenhum desses setores está atrelado à venda do alimento ou do utensílio. Porém, eles dão suporte para que esses processos possam ocorrer. Afinal de contas, é quase impossível imaginar uma organização deste tamanho que trabalhe sem sistemas, sem contratação ou demissão, sem uma gestão das contas, sem propaganda, não é mesmo? Então, esses processos que viabilizam o objetivo do processo primário. Ah, tá ok, Victor, entendi o que é um processo de suporte. Mas e se eu, por exemplo, terceirizo a TI da minha organização? Eu não sou mais responsável por executar aquele serviço. Tudo bem, você transfere a responsabilidade da execução. Porém, você ainda acaba sendo o consumidor daquele benefício. Então você ainda é o responsável por aquele processo, você é o dono do processo. Você transferiu a execução, porém ainda é responsável pelo resultado que esse processo de suporte trará à organização. Voltando ao Sibok mais uma vez, os processos de gerenciamento. Ele tem o propósito para medir, monitorar, controlar atividades e administrar o presente e o futuro do negócio. Os processos de gerenciamento, então, são aqueles que auxiliam na administração dos recursos da organização. Podemos ver que cada tipo de classificação possui características muito bem definidas. Primeiro, vem os processos primários, que são a justificativa da existência da organização.
são o principal core de negócio do órgão. Depois, vem os processos de suporte, que viabilizam a execução das instâncias de processo primário. E por último, os processos de gerenciamento, que irão atuar na eficiência e eficácia dos processos. Vamos imaginar um cenário em que uma organização trabalha com confecção de roupas. Os tecidos são comprados de uma organização terceira, ela confecciona e vende esses produtos no varejo. Neste cenário, fica fácil destacar um processo primário, que poderia ser chamado, por exemplo, do corte do tecido até a venda da peça no varejo. Mas imagine, por exemplo, um cenário onde o cliente compra um vestido e na primeira semana ele apresenta uma falha na costura. Então ele vai até o estabelecimento e realiza a queixa. Neste caso, teremos outro processo primário, que poderia ser chamado do atendimento da reclamação até a entrega do produto reparado. Agora, nesta mesma organização, imagine um cenário onde a máquina de costura, após meses de uso, passa a apresentar um defeito e ela começa a dar pontos fora da linha. Neste momento, podemos acionar um processo de suporte, que poderia ser chamado da solicitação de manutenção da máquina de costura até o retorno da máquina regulada. Agora, vamos focar em um processo de gerenciamento. Uma hora ou outra, a confecção irá falhar, e tanto o esforço quanto o tecido serão perdidos. Desta forma, teríamos um processo de gerenciamento, que poderia ser chamado monitoramento de falha entre o corte e a finalização da confecção. Concluindo, a disciplina de BPM classifica os processos de negócio em 3 tipos. Processos primários, que são aqueles que impactam diretamente no valor do cliente. Processos de suporte, que realizam a viabilização dos outros processos, e os processos de gerenciamento, que cuidam da eficiência e eficácia da organização. Se você quer aprender mais sobre BPM, não deixe de ver os outros vídeos do canal. Até mais!